Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Romanos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glória a Deus. Queridos, eu quero destacar aqui 3 coisas importantes. A primeira, quando diz que o Senhor, ele é poderoso, né? Ele é grande, ele é onipotente, não é? Que no versículo de número 17, para trazer à existência coisas que não existem. Coisas que não existem, como se existissem. Então é isso, ele pode trazer a existência de coisas que não existem. Então nós precisamos ter essa fé para clamar, para crer, para chamar à existência aquilo que não existe. Se você está doente, comece a crer que você pode ficar curado. Comece a crer que você será sarado. A palavra do Senhor diz: cura-me e serei curado. Sara-me, eu serei sarado. Você vai, pela fé, declarar a sua cura. Você vai chamar à existência a sua cura. Se o seu casamento está falido, está sendo destruído, você vai chamar à existência da restauração deste casamento. Se os seus filhos estão perdidos, estão nas drogas, você vai chamar à existência dessa libertação. Desses filhos para a luz, você vai dizer para eles que eles venham para a luz, porque você crê que Jesus já morreu naquela cruz por eles também, não só por você. E você vai começar a declarar aquilo que não existe com fé, dizendo que vai existir, que pode existir, porque Deus traz à existência aquilo que não existe. O que você precisa trazer à existência? Está passando por uma situação de dívidas, endividamento, de falência? Clame pela existência da sua restauração financeira. Clame, aqui a palavra do Senhor diz bem claro, Ele, o Senhor, né? Ele foi constituído, né? Como Deus soberano, poderoso, grande. Ele está acima de todas as coisas. E Ele, o que acontece? Ele chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então nós podemos fazer isso pela fé, né? E aqui ele cita o exemplo de Abraão. Abraão, com toda a esperança, contra toda a esperança, em esperança creu. É o outro ponto que eu quero destacar. Contra a esperança, não tinha esperança. Houve uma promessa, a sua descendência, né? Será? Né? Multidões, você será pai de nações. Mas como assim, pai de nações, já idoso, né? A esposa já era estéril, além de ela ser estéril, ela já estava idosa também. Como que uma promessa dessa poderia ser cumprida? Mas Abraão creu contra a esperança. Não era para ele ter esperança, ele creu a si mesmo. Por que ele creu contra a esperança? Porque ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa que Deus fez a ele. Deus fez uma promessa, então ele creu nessa promessa. Não importava se as condições para o cumprimento dessa promessa, humanamente falando, eram impossíveis de acontecer. Porque no caso aqui de Abraão era impossível. E no seu caso? Também é impossível? Pois é, mas creia contra a esperança. Creia na palavra, creia na promessa. E faça o que foi dito acima. Busque, né? Chame à existência aquilo que não existe. Chame e existirá. E aqui o terceiro ponto que eu quero dizer é que Abraão, ele creu na promessa porque também ele cria num Deus Todo-Poderoso, né? E ele não duvidou. Aqui no versículo 20 fala, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então não importa se o que ele tinha prometido não parecia ter lógica. Como é que vai falar para uma pessoa que vai ter multidões de filhos se a pessoa é estéril?
Como é que vai falar que a pessoa vai viver se ele já está morto, né? Como Jesus chegou ali para aquela menina, né, que estava morta, Talita, e disse que ela dormia, sendo que todo mundo sabia que ela tinha morrido. Mas ele diz, não, ela dorme. E quando ele chama, ela levanta. Não importa, o que importa é que ele cria num Deus todo-poderoso. E ele sabia que esse Deus era poderoso para cumprir o que ele tinha prometido. Isso que importa. O que ele prometeu é um absurdo. O que ele prometeu não tem como acontecer. É assim que você fala? Não. Você tem que crer no Deus que você serve. E saber como Abraão soube, né? E sabia que ele é poderoso para cumprir o que ele promete, fazer o que é impossível acontecer. Então, é isso que precisa. Ter essa fé, ter essa crença para chamar à existência aquilo que não existe, para confiar nesse Deus soberano, né? Ter essa fé de saber que as circunstâncias pouco importam, mas crer na promessa e crer em quem prometeu, né? Porque quem prometeu pode fazer. Não é qualquer um. Quem prometeu foi o Senhor. E se ele prometeu, ele cumpre e tem condições para cumprir. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.